Pedindo ao Senhor sobre abençoar aqueles que ofertaram e dizimaram a tua casa nessa noite, que as portas, ó Pai, possam se escancarar sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada vida desse dia, em nome de Jesus. Se não puderam abençoar da mesma maneira, dando vitória em nome de Jesus. Amém, aleluia. Amém, irmão? Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, lemos aqui o capítulo de número 12. E o tema que eu queria dar para essa mensagem seria os 4 cálices. E por que os 4 cálices, irmão? É simples. Somos sabedores, igreja do Senhor, que no capítulo 2 em diante de Êxodo, Deus vai chamar Moisés para vivenciar uma promessa. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é aquele que não só faz uma promessa, mas ele também é o Deus que sustenta a promessa. Ele é um Deus que não só faz a promessa, mas ele é um Deus também que traz o cumprimento, a realização da promessa na vida daquela que é fiel ao Senhor. E nós somos sabedores também, meus irmãos, que Deus, quando chama o homem chamado Moisés, somos sabedores que ele vai ser apanhado pela filha de Faraó lá no rio Nilo. Sabemos que é uma época ao qual o Faraó vai dar uma ordem para matar todos os primogênitos machos, o sexo masculino, que seria hebreu, na terra do Egito. Mas então nosso Deus, ele vai simplesmente começar a trabalhar. E uma coisa que Deus sabe fazer é agir na vida de alguém que ele separa para o altar. Então Deus separa Moisés para uma grande promessa. Moisés ainda é uma criança, um bebê. Então a filha de Faraó pega Moisés do Nilo, leva Moisés para o palácio. Moisés então começa a aprender como se diz a palavra certa. Moisés, ele começa então a aprender a cultura egípcia, mas Moisés, ele é hebreu, mas ele começa a crescer aprendendo a cultura egípcia. E quando Moisés começa a aprender a cultura egípcia, vai chegar a uma determinada altura, Moisés vai descobrir que ele é hebreu, ele é da terra de Israel. Então Moisés, simplesmente, igreja do Senhor, ele vai, aleluias, agora crescer dentro do palácio, conhecendo as leis egípcias, conhecendo a cultura e os deuses egípcios, aleluia. Só que Moisés, aleluia, nós somos sabedores de que Moisés, então, ele cresce. Quando ele cresce, ele vai então assassinar o homem, aleluia, egípcio. Quando isso acontece, isso vai chegar aos ouvidos, vai chegar no palácio aos ouvidos de Faraó. Faraó fica revoltado, manda matar Moisés. Moisés então vai ter que deixar agora a terra egípcia e vai ter que ir sentido a terra chamada, conhecida como Midian. Moisés chega lá, defende algumas mulheres, aleluia, conhece Jetro dá uma filha chamada Zípora para Moisés, e Moisés então, aleluia, começa isso, por favor. Moisés então, igreja do Senhor, ele vai ser preparado pelo Senhor, porque Moisés no Egito ele não pastoreava, mas Moisés agora por 40 anos, ele vai pastorear dentro da terra de Midian. Então nós entendemos que quando Moisés está pastoreando um rebanho pequeno, aleluia, ele está entendendo, louvado seja Deus, que aquilo que Deus colocou na mão dele, ele deve fazer com excelência, aleluia. E nessa tarde alguém precisa ouvir essa verdade, meu irmão, minha irmã. Aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer, que seja grande, que seja pequeno, faça com excelência, aleluia, amém. Porque Deus vai te honrar nesse pouco que você tem sido fiel a Ele. A Bíblia diz que Moisés é obediente a Deus. A Bíblia diz que Moisés conhece Jetro, e agora Zípora é esposa de Moisés. Então 40 anos Moisés, então ele vai pastorear na terra de Midian. E agora quando Moisés, aleluia, está avistando agora uma sarça, um tipo de planta, aleluia. Imaginamos que este vaso agora seria uma sarça, aleluia, só que ela pega fogo, mas ela não se queima, é um mistério de Deus, aleluia. Aleluia. Então quando ele vê que essa sarça, ela pega fogo, mas ela não se queima, ele fica curioso, aquilo chama a atenção de Moisés. Moisés então vai até adiante daquela sarça, e Deus vai falar a Moisés: Moisés, antes de você chegar um pouquinho mais para cá, tire as sandálias que estão nos teus pés, porque esta terra é santa, este lugar, ele é santo. Moisés faz aquilo que Deus fala com ele, aquela voz, irmão, aleluia, vai soar ao ouvido de Moisés. Moisés vai tremer, por quê? Porque entende que está diante daquele que é grande, diante daquele que é vivo, diante daquele que reina, aleluia, para todos sempre. Então nós vamos vendo a história que Deus prepara Moisés, envia, dá poderes a Moisés. Quando ele dá poderes a Moisés, ele envia Moisés então de volta para o Egito, aleluia.
Só que quando Moisés sai do Egito, ele sai fugido. Mas Deus agora manda ele voltar do Egito. Quando Deus manda ele voltar do Egito, Deus diz: Moisés, pode voltar ao Egito, porque aqueles que te perseguiam, eu já os abati, oh glória. Aqueles, Moisés, que te perseguiam, eu já os destruí, oh glória. Aleluia. Sabe por quê, irmão, Deus fez isso? Porque quando Deus quer levantar, ninguém pode abater. Glória a Deus, aleluia. Quando Deus quer colocar alguém por cima, aleluia, ninguém, aleluia, pode interromper o propósito e o plano de Deus na minha e na tua vida, meu irmão. A Bíblia diz que ele agora volta até a terra do Egito, e Deus prepara Arão para encontrar com Moisés até o deserto. Arão vai ao encontro de Moisés, eles se encontram. Então Deus dá direções a Moisés e a Arão. E Moisés vai dizer assim: eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Não te preocupa não, que eu vou colocar Arão como profeta ao teu lado. Você será como Deus sobre Faraó. Ele então vai até Faraó, ele fala. Deus vai dizer: Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó para que a minha glória se manifeste no meio de meu povo. A Bíblia diz que Deus envia 10 pragas, e agora a gente entra onde a gente leu. Por quê? Porque no capítulo 12 de Êxodo, Deus então envia a 10ª praga. E Deus vai dizer a Moisés: Moisés, pega o sangue de cabrito, vai aspergir nos umbrais da porta. Mas por quê, Senhor? Porque nessa noite eu vou passar dentro da terra do Egito, aleluia. E quando eu passar, Moisés, eu vou ver a marca. E quem tiver a marca, aleluia, o sangue aspergido nos umbrais da porta, eu não vou matar, mas aqueles que não tiver, eu vou destruir. Glória. Sabe o que Deus está dizendo? Porque aquele que carrega a marca da promessa, o céu conhece. Glória a Deus, aleluia. A tua casa carrega a marca da promessa. Glória. Você carrega a marca da promessa. Teus filhos carregam a marca da promessa. E se carrega a marca da promessa, o céu já conhece que está debaixo da promessa de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Deus traz Moisés para um novo tempo, para uma nova realidade, para vivenciar um ministério de liderança. Eu olho para esse homem dentro da Bíblia, humanamente falando, eu vejo ele como um dos maiores líderes da história dos hebreus, meus irmãos. É um homem que consegue, pela bondade de Deus, falar com o Senhor face a face. É um homem que Deus vai dizer no capítulo 34 em diante, ou pelo capítulo 28 em diante, Deus vai dizer a Moisés: aleluia, olha, você vai subir, mas Abiú, aleluia, fica, o povo, aleluia, hebreu vai ficar, mas no monte dos sinais só você vai subir. Sabe por quê, irmão? Porque com alguns Deus fala de uma forma, mas com outros Deus fala face a face. Ele então é levantado pelo Senhor Deus, e quando ele é levantado pelo Senhor Deus, aleluia, a Bíblia vai dizer que Moisés é levantado pelo Senhor para tirar o povo. A Bíblia diz que Deus tira o povo no capítulo 12 de Êxodo. E Deus diz a Moisés: Moisés, eu vou tirar meu povo daqui, e o que eu vou fazer nesse dia vai ficar marcado na história não só dos egípcios, mas também dos hebreus. Então Deus, com um braço e mão poderosa, ele desce até a terra do Egito, arranca o povo com raiz e tudo. E Deus vai dizer assim: Moisés, até animais, Moisés, não é para ficar nada que pertence ao meu povo, é para trazer todo mundo. Mas por que Deus vai fazer isso? Porque Deus diz a Moisés, no capítulo 2 em diante: Moisés, o clamor de meu povo chegou aos meus ouvidos, e eu decidi, por causa do clamor do meu povo, por causa do clamor da minha igreja, eu decidi, Moisés, descer a fim de livrar o meu povo da escassez e da escravidão na terra do Egito. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? O teu clamor tem chegado até o céu, sim, meu irmão. O teu clamor, meu irmão, tem chegado até o Senhor Deus, sim. Aleluia. Por que Deus não respondeu ainda, irmão Helder? É porque Ele tem um tempo determinado sobre todas as coisas da tua vida. Então existe um tempo que você clama, geme e chora no teu quarto e ninguém te ouve. E parece que Deus não te ouve. Só que existe um tempo, que Ele vai levantar o profeta para dizer: minha serva, meu servo, eu desço hoje o teu mão forte sobre a tua vida. Você pensar, porque tem gente que entrou daquela porta para dentro hoje achando que ia cair, mas não vai cair, não. Deus está te levantando nesse dia para te dizer: com Moisés, eu te chamei para ser cabeça, Moisés. Eu amo isso. A Bíblia diz que Deus agora vai fazer algo muito grande. E o que Deus vai fazer é simples. O que Deus vai fazer é que agora Ele tira o povo da terra do Egito. Quando Ele tira o povo da terra do Egito, Ele simplesmente dá a direção a Moisés: Moisés, pega o povo. Meu irmão, olha para cá, presta atenção aqui na palavra, em nome de Jesus. Deixa a irmã estar cuidando. A Bíblia vai dizer que quando Moisés chega
diante do faraó, Deus está dizendo assim: ô Moisés, diga a Faraó que quando que é para ele permitir que o meu povo saia do Egito, para que no deserto eles ofereçam para mim uma festa. Oh glória! Irmão, olha para cá, pega essa verdade bíblica. Deus vai dizer, Moisés vai dizer a Faraó: libera o povo hebreu, porque no deserto, no Egito, no deserto nós queremos, aleluia, festejar ao Deus eterno. Aleluia, sabe o que eu aprendo com isso? É que o deserto, irmão, não é só para nos permitir, para Deus usar o deserto, para muitas das vezes hoje você não sentir mal, não sentir angustiado, não sentir aflito, mas também no deserto, aleluia, Deus permite hoje você festejar e nos alegrar na presença dele. Ele então sai com o povo. Agora a direção é Canaã. A direção é a terra prometida, irmão Rogério, conhecida como terra que manda leite e mel. Então Deus, aqui no capítulo 12, ele traz para Moisés como que se fosse um mandamento. Porque a ordem que ele dá a Moisés é: ô Moisés, agora, pelo fato do que eu estou fazendo, tirando o meu povo da terra do Egito, levando para uma terra da promessa, chamada Canaã, a qual eu prometi a Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, faz o seguinte: isso será por geração em geração, e o nome disso se chamará a Páscoa. Oh glória, a festa da Páscoa. Então nessa altura, sabe o que eles vão fazer, a igreja do Senhor? Eles vão então matar um cabrito. Aleluia. O que nós lemos em Êxodo, capítulo de número 12, igreja? Que o cabrito, o cordeiro, ele não poderia ter mancha e nem defeito. Oh glória. E lá no capítulo 26 de Mateus, onde nós também lemos o verso 26, aleluia, Jesus está agora na mesa. E quando ele está na mesa, o que vai acontecer? Na mesa ele está repartindo o pão. Aleluia, Deus. E também o cálice. E presta atenção nisso aqui, que é muito sério, muito importante. Quando Moisés, ele sai da terra do Egito, Deus dá uma direção a Moisés e ao povo hebreu. E no capítulo 26 de Mateus, Deus, o Senhor Jesus Cristo, simplesmente ele está na mesa. Quando ele está na mesa, é a altura da festa da Páscoa. Uma das Páscoas que João também relata no livro de João, no capítulo 12 de João. A Bíblia vai dizer que também Jesus está na casa da irmã Maria e na casa da irmã Marta, juntamente com Lázaro, aquele ressuscitado, no capítulo 11 de João. É interessante porque lá também ele vai cear com os irmãos. E aqui também, Mateus 26, ele também está ceando com os irmãos. Aleluia. Só que agora, não somente com os irmãos, com exceção dos discípulos. Em Mateus 26, ele está ceando somente com os 12 discípulos. Dentro desses 12, há um que chama Judas, que ninguém conhece, né, irmão? Quem é Judas aqui? Ninguém conhece, né? Então, o irmão Judas está na mesa. Quando o irmão Judas está na mesa, Jesus vai dizer: há um dentre vós que é diabo. Só que no capítulo 12, olha para cá, no capítulo 12 de João, nós vemos então o Senhor Jesus Cristo cear com os irmãos. E aí vemos também um exemplo de humildade. Qual exemplo de humildade é esse, irmão? É que antes de Judas sair para traí-lo, ele também lava os pés. E quando ele lava o pé dos 12 discípulos, Pedro olha para ele. Imagino eu, na coerência dos meus pensamentos, imagino que Pedro, irmão, está perplexo com aquele cenário, com aquela cena. Por quê? Porque Pedro olha para Jesus e vê Jesus está fazendo o que, igreja? Se abaixando, preparando toalha, preparando uma bacia, diz a Bíblia, grande. Sabe para quê? Para lavar os pés dos discípulos. Isso que é humildade, irmão. Ele se ajoelha para lavar os pés dos discípulos. Pedro fala assim: Senhor, mas que negócio que é seu que tem que lavar os teus pés? Aí Deus fala assim: Pedro, se eu não fizer isso, vós não tereis parte comigo na glória, no reino de Deus. Aleluia. Aí Pedro olha para o Senhor e fala assim: Senhor, é mesmo? É, Pedro, se não permite que eu lave os teus pés, não tem como vocês terem acesso à glória. É necessário isso. Vocês não vão entender agora, mas vai entender depois. Aleluia. Aí Pedro olha para Jesus e diz assim: mas Senhor, já que é assim, lava só o pé, lava a cabeça, lava as mãos, glória. Mas é para ele dizendo: distante do Senhor eu não posso ficar. Lava as mãos, lava a cabeça, não somente os pés, porque distante de ti a minha vida não tem sentido, mestre. É verdade, Pai. Glória. Ele faz isso. E é interessante porque daí Judas já sabe
traz Jesus. E quando ele traz Jesus, e é interessante porque é por isso que eu amo falar isso sempre, os irmãos não cansam de ouvir eu falar, que a mesa significa ou simboliza comunhão, porque é na mesa quando ele parte o pão, que ele diz: há um dentro de vós que é diabo. E no partir do pão, ele revela isso. E agora um olha para o outro e diz assim: Senhor, mas será que sou eu? O João, que é apenas um menino, ele inclina a cabeça sobre o peito de Jesus e diz: Mestre, sou eu. Aí ele simplesmente vai dizer: não, não é você. Aí ele diz assim: olha, aquilo que está em teu coração vale e faça. Judas se levanta da mesa. Por quê? Porque na mesa, a mesa simboliza a comunhão, sim, mas é na mesa que a gente sabe quem é quem de verdade. A mesa revela assim quem é quem de verdade. Judas se revela na mesa. Poderia se revelar no culto na Galileia, poderia se revelar na Judéia, poderia se revelar em Jerusalém dentro do templo, poderia se revelar quando Jesus cura a filha de Jairo, poderia se revelar quando Jesus cura o cego Bartimeu, mas ele se revela na mesa. E quando ele se revela na mesa, ele se levanta da mesa, sai, vai trair Jesus. E é a altura da Páscoa, é dia de Páscoa. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai trair Jesus. Jesus é traído, eu já vou resumir que temos que cear. Jesus é traído, irmão. E agora Judas entrega a Jesus. Jesus vai para onde? Após a ceia, para o Getsêmani. Ele vai para o Getsêmani e agora ele está orando. Conta com Pedro, Tiago e João. E os 3 homens, chamados os 3, dos 3 anos de ministério de Jesus terreno, os 3 mais chegados de Jesus eram Pedro, Tiago e João. É Pedro, Tiago e João que entra dentro da casa de Jairo quando a filha de Jairo precisa se voltar a viver e a respirar. Então, no capítulo de número 26, aqui de Mateus, Jesus está na mesa, ele sai da ele termina a Santa Ceia, ele vai para onde? Para o Getsêmani. O Getsêmani, quando Pedro, Tiago e João, eles ficam do lado de fora do monte. Dentro do Getsêmani, Jesus está orando. E quando ele está orando, ele está clamando, suplicando ao Senhor Deus eterno: Pai, afaste de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aleluia. E agora eu falo dos 4 cálices que eu já havia dito no início da palavra. O primeiro cálice, ele simboliza a promessa de Deus que os judeus tomam até hoje, na altura da Páscoa. Eles tomam um cálice chamado o cálice da promessa de Deus. Qual é a promessa? A promessa foi que Deus prometeu ao povo no Egito, tiraria do Egito e colocaria onde? Na terra de Canaã. Eles tomam esses 4 tipos de cálice, só que o 4º cálice é onde o meu coração está voltado para ele nessa tarde. Eu quero liberar isso para a igreja do Senhor, quero transmitir, quero compartilhar com a igreja do Senhor. Qual é, Noel? É que no 4º cálice é o que Jesus vai passar no Getsêmani e na cruz do Calvário. Porque agora nós vamos ver Jesus Cristo simplesmente, igreja do Senhor, indo no Getsêmani. Getsêmani, Judas traz os fariseus até a encontrar com Jesus. Quando eles encontram com Jesus, eles levam Jesus para a casa de Anás. Depois Caifás arma lá uma tramóia lá, inventa um negócio lá para prender, para matar Jesus. Aleluia. Eles então vão fazer o quê? Vai julgar a Jesus. Enfim, Jesus é o quê? Crucificado. Quando Jesus Cristo ele é crucificado, aleluia, ele está agora na cruz. E é claro que eu estou pulando aqui algumas partes para a gente finalizar para esse ato. Então, para resumir, ele então vai ser o quê? Crucificado. Vai ser o quê, igreja? Crucificado. Quem está comigo vai ser o quê? Crucificado. Ele é crucificado. E ele está no Getsêmani. Enquanto Getsêmani, ele sai de Getsêmani, ele vai ser julgado. Depois ele vai para onde? Vai ser crucificado. Quando ele é crucificado, a Bíblia diz então que Jesus Cristo de Nazaré, igreja do Senhor, ele está naquela cruz. Quando ele está naquela cruz, a morte tenta matar ele, mas não dá para matar ele. A morte tenta matar, mas não dá. Então o que acontece, Moel? Ele olha para os céus e exclama: está consumado. Aleluia. Quando ele diz está consumado, lá no templo em Jerusalém, perceba que ele está onde? No Gólgota, conhecido como Gólgota, é o lugar onde Jesus está. E lá no Gólgota ele está sobre a cruz do Calvário. E lá naquela cruz ele exclama: está consumado. Aleluia. Quando ele diz está consumado, lá em Jerusalém,
Onde havia um lugar santo e um lugar santíssimo, o véu do templo, a cortina que separava o lugar santo do santo e o lugar santíssimo, ela é rasgada de alto a baixo. Glória a Deus. Eu não sei se alguém entende isso, aleluia, mas é muito simples, todo mundo aqui já conhece, aleluias. Mas em uma altura como essa, vale a pena nós voltarmos a relembrarmos desse episódio tão importante para mim e para a tua vida, igreja do Senhor. O véu do templo ele é rasgado de alto a baixo. Quando ele se rasga, Jesus entrega o Espírito ao Pai, oh glória. Aleluia. E já que o véu se rasgou, não é somente sacerdote que vai poder colocar, aleluia, as vestimentas, aleluia, veste de linho fino, veste o qual havia 12 pedras, aleluia, sobre, aleluia, o peitoral do sacerdote, para ele adentrar na presença do Eterno. Não vai ser agora somente sacerdote, mas quem vai ser? Vai ser o gentil. Quem é gentil aqui nessa tarde? Aleluia. A Bíblia diz que o véu é rasgado de alto a baixo, irmão. E aí é Jesus dizendo: quer saber, papai? Aleluia. Não vai ser só judeu que vai ter acesso à glória. Aleluia. Tem um povo brasileiro que ama a palavra. Tem um povo brasileiro que ama a presença. Tem um povo brasileiro que ama a palavra. Então, papai do céu, vamos fazer o seguinte: vamos permitir eles também entrar na glória. Ele nos dá a oportunidade de ter acesso à glória, à eternidade, através de Cristo Jesus, no sacrifício vivo. Então ele na cruz do Calvário, ele agora é o Cordeiro da Páscoa. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Oh glória. Ele é o Cordeiro da Páscoa. Aleluia. O Cordeiro em Êxodo 12 foi cabrito, foi ovelha, ok. Mas aqui em Mateus 26 em diante, o 28, ele é o Cordeiro Pascual. Aleluia. Esse Cordeiro, aleluia, nos trouxe vida. Aleluia. Esse Cordeiro nos trouxe a oportunidade de sermos salvos através dele. Oh, glória. E sabe o que eu amo? É porque ele está na cruz, aleluia, está lá na cruz. Então vem José de Arimateia, Pilatos: eu preciso tirar o corpo dele e colocar no túmulo. Você permite? Vai lá, busca o corpo dele, faz o que tu quiser. Coloca o corpo no túmulo, oh glória. Caifás e Anás já estavam fazendo uma festa, agradecendo, aleluia, e comemorando porque o Cristo morreu. E se Cristo morreu, acabou essa doutrina, acabou essa mensagem, acabou o milagre em Jerusalém, oh glória. Quando pensa que ele morreu, oh glória, a Bíblia diz que anjos descem. Quando anjos descem, por quê? Porque Pilatos coloca a igreja do Senhor 2 guardas lá na porta do túmulo, dizendo: se alguém vir fazer lambança, corre com alguém. Mas o que vem não é terreno, o que vem é do céu. A Bíblia diz que, aleluia, de repente havia no túmulo uma pedra, aleluia. Mas de repente os anjos descem. Quando os anjos descem, aquele local começa a tremer, oh glória. Eita glória. Quando aquele lugar começa a tremer, os anjos descem. A pedra agora ela estava fechada, mas a pedra está sendo removida. Por que, meu Deus? Porque ele disse: eu morrerei, mas em 3 dias eu reedificarei de novo. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: eu vou morrer, mas no 3º dia eu vou aparecer de volta. Maria Madalena, glória! Oh, glória! Maria Madalena aparece. Oh, meu Deus. Quando a irmã Maria Madalena aparece, Maria Madalena vem até o túmulo, se ajoelha, vê a pedra removida, oh glória. Quando ela vê a pedra removida, oh glória, ela está procurando: o que está acontecendo? Meu Deus, aleluia. Cadê o corpo do meu mestre? Meu Deus. Aí de repente chega ele dizendo: marido, ô marido. Ela pensa que é um jardineiro. Onde é que colocaste o corpo dele? Oh Maria, porque procura entre os mortos aquele que vive. Aleluia. Ele não está aqui, onde ele está? Ele ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Maria corre a teus discípulos, diga a eles que eu estou vivo. Aleluia. Chega ela
Pedro ou Tiago, para de chorar, levanta essa cabeça, por quê? Porque ele vive a Glória a Deus, aleluia, Deus. Não, ele vive, não para de Eu viver. creio, aleluia, aleluia. Eu creio, Deus, aleluia. Ele vive, ele vive. Eu creio, aleluia. Pedro corre, quando Pedro chega, encontra a pedra fora do local. O lugarzinho onde colocar o corpo dele não tem nada, somente um lenço. Oh, glória. Mas ele não está nele, ele volta para casa onde eles estavam escondidos com medo da perseguição dos fariseus, dos homens do sinédrio. E ele fica onde? Sem entender nada. E a Bíblia diz que o nosso Redentor, Aleluia. ele morreu como cordeiro. Eu creio, aleluia. Mas lá em Isaías capítulo 9, verso 6, o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O seu governo está sobre os seus ombros. Aleluia. E o seu nome é Emanuel. Glória a Deus. Maravilhoso. Aleluia. Conselheiro. Deus maravilhoso, Deus aleluia. Pai da eternidade. Glória, Príncipe da glória, paz. glória, glória, aleluia. Leão da tribo de Glória, Judá. glória, glória, aleluia. Você que veio para adorar, abra essa boca e adora. Deus, Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Deus tremendo, aleluia. Aleluia. Fala para esse irmão que está do teu lado assim, ó. Fala para esse irmão que está do seu lado. Ele morreu como cordeiro, Ele morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. mas ressuscitou como leão. Aleluia, eu creio, aleluia. Morreu como cordeiro, Morreu. mas ressuscitou como leão. Glória, 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 glória. Leão Aleluia. da tribo de Judá. Deus fiel, aleluia. O povo se alegra. Pedro então negou ele. Pedro nega ele, mas ele não nega Pedro. Pedro vira as costas para ele, mas ele não vira as costas para Pedro. Aleluia. No capítulo então de número 21 de João, o livro canônico conhecido como João. O livro de João é um livro canônico diferente do sinótico. No capítulo 21, eles vão pescar. Jesus então diz: lança a rede do outro lado. E eles não pegaram nada, eles lançam a rede. Jesus então faz um milagre, eles pegam 153 peixes grandes, diz a Bíblia. Então João, aquele que se inclinaram a cabeça sobre o peito de Jesus, diz: ô Pedro, aquele é o Senhor Jesus. Aleluia. Pedro. Glória. Aleluia. Pedro sabe o que Pedro faz? Pedro negou ele lá atrás. Mas Pedro ama ele, irmão. Sabe o que é isso? Não é porque eu e você erramos, não é porque eu e você pecamos que está tudo perdido. Aleluia. Ele não virou as costas Eu para mim e creio, para você. obrigado, meu Deus, obrigado. Pedro se Deus. dispôs. Pedro então pula dentro da água. Nem espera o barco chegar até a margem para chegar até Jesus. Ele pula da água, sai nadando e vai até Jesus. Jesus então está com um peixe na brasa, assando o peixe. Ele olha para Pedro. Ele está no fim da sua vida terrena. Ele vai subir. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele vai subir até os céus. Mas no capítulo 21 de João, ele está olhando para Pedro e para os demais discípulos. Mas aí Pedro, em específico, que ele olha e diz: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Apacenta das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Apacenta das minhas ovelhas, Pedro. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Pela terceira vez, Pedro se sente constrangido. Mas, Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Então, pastoreia as minhas Meu ovelhas. Deus, aleluia. Diz João que tudo aquilo que ele operou sobre a terra, poucos seriam os livros para escrever tudo aquilo que ele fez Aleluia. sobre a vida do povo, diz a Bíblia. Aleluia. E aqui eu finalizo a mensagem. Ele morreu como cordeiro, Aleluia. mas ressuscitou como leão. Aleluia. E o leão da tribo de Judá está em nosso meio Eu nessa creio, noite. aleluia. Se põe de pé em nome de Jesus.